E aí, sexto ano, tudo bem? Vamos lá? Começar aí a maratona da semana, das nossas aulas. Hoje nós vamos iniciar uma nova parte do nosso livro. Nós vamos começar com a parte das frações no capítulo 6, correto? Vamos lá, todo mundo? Hoje nós vamos ver da página 28 a 36, tá bom? Que é a parte das frações. Vamos lá. O que são frações, gente? Vocês já conhecem, vocês já viram o ano passado, vocês já conhecem as somas e subtrações com denominadores iguais, com denominadores diferentes, e algumas operações básicas, tá? Então, esse ano nós vamos rever isso daí e vamos colocar um pouquinho mais de gás nessa atividade aí, para vocês pegarem bem, porque fração, gente, é pro resto da vida. Tá bom? E além de fração ser pro resto da vida, você encontra fração em qualquer lugar. Você tá fazendo uma receita, você já tem uma fração. A partir do momento que entra meia xícara de farinha, eu tenho uma ideia de fração para trabalhar ali. Beleza? Vamos lá? Ideias relacionadas às frações. Todo mundo gosta de algum tipo de música. Alguns gostam tanto de músicas que resolvem aprender a tocar um instrumento musical. Para saberem como executar uma certa música, os instrumentistas utilizam as partituras. Numa partitura, é possível encontrar todas as notas musicais e o tempo em que serão tocadas, além de alguns sinais, que são as pausas, que são os momentos de silêncio. Cada nota musical representa um som. Observe que em uma partitura há um grupo de linhas, chamados de pauta, e a posição das bolinhas na pauta indica quais são as notas musicais a serem tocadas. Então aí no livro de vocês, na imagem, tá mostrando, tá? Na próxima página. Em um intervalo de tempo, que pode demorar 1 ou mais segundos, dependendo da música, os instrumentistas executam as notas indicadas na partitura. Como que ficaria? Olha lá o menino aprendendo. Algumas notas têm bolinhas cheias e outras têm bolinhas vazadas. Por que será? Olha a professora de música. Há outra diferença entre as notas. Vamos ver. O que está acontecendo aí? Quando ele me fala que a bolinha é vazia, olha o que acontece. Para indicar a duração dos sons, as notas têm 7 formas diferentes. Eu selecionei 4 aí para vocês podem acompanhar no restante no livro. Eu tenho na primeira coluna o nome da forma, a forma dela na segunda coluna, e a fração da nota que representa a duração e o tempo. Então vamos lá. Uma semibreve, que é uma bolinha vazada, vazia. Ela é o quê? Ela é 1 minuto todinho. Então, ela é 1 inteiro, correto? Uma mínima, olha a forma da mínima. Ela é meio minuto, correto? A mínima, ela é 1/4 deste minuto. A colcheia, ela é 1/8 desse minuto, correto? E assim vai graduando por um tempo menor ainda. Então, significa o quê? O tempo de nota daquele som vai diminuindo sempre, desde a semibreve para a mínima, semimínima, colcheia, assim por diante. Beleza? Em uma fração, quais são as características da fração? O número que fica abaixo do traço, ele é chamado de denominador, o qual indica quantas partes iguais o todo foi dividido, por isso é sempre diferente de zero. Então, eu tenho uma fração aqui, ó, de 4/5. O número que fica embaixo, ele é chamado de denominador. Todos lembram disso, hein? Segunda parte, o número que fica acima do traço da fração é chamado de numerador, o qual indica quantas partes iguais são consideradas. E aqui, ó, parte de cima é o numerador. Quantas partes ele é considerada. Observe um exemplo. O tempo de duração de uma colcheia é 1/8 de tempo de duração da semibreve. Isso significa que o tempo de duração da semibreve foi dividido em 8 partes iguais e que se considerou uma dessas partes. Beleza? Então, nós temos aqui o exemplo, ó. O numerador sobre o denominador. Numerador é a quantidade de partes que eu sempre vou utilizar, tá? Que é o que é considerado para mim. E o denominador é a parte total daquilo que eu estou utilizando, tá? Um exemplo aqui desse 4/5. Um bolo.
Um bolo foi dividido num total de 5 partes. Só que até agora comeram 4 partes desse bolo. Então, a parte que me cabe é essa daqui, que foi o que já utilizaram. A parte total daquele bolo é o 5. Então, por isso que é chamado de numerador e denominador, tá? As frações sempre podem ser representadas geometricamente como uma figura, que seria o todo, dividida em partes iguais, por exemplo. Observe essa primeira fração. Ela é 3/8. Por que 3/8 dessa fração? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho uma fração dividida em 8 partes. Só que quantas partes eu pintei ela de amarelo? Eu pintei 3 partes. Então, isso representa o quê? A minha parte total, que é o meu denominador, tá? Que quantas partes foi dividida. Só que quantas partes eu pintei? É o meu numerador, que é 3. Beleza? Vamos pro próximo. Eu tenho 2/6. Se parar para pensar, ela foi dividida em 6 partes. Quantas partes eu pintei dela, que é o que me cabe? 2. 2/6. Tudo bem? Tem que saber identificar isso daí. Eu tenho uma figura em 3 partes, onde eu só pintei uma. Se eu tenho uma figura em 3 partes, ela me representa o quê? Meu denominador é 3 e o meu numerador é 1. 1/3. Ótimo. Temos lá depois uma figura, uma circunferência dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que significa que é o meu denominador. E o meu numerador foi quantas partes que eu pintei dessa figura? 4. Acabou. Está representada. Tudo bem? A seguir, veja como ler uma fração por meio dos exemplos dados. Como que se lê uma fração? Tem os modos de se ler. A leitura de frações com denominadores menores que 10, nós temos a fração, o denominador e a leitura. A fração de 1/1, o denominador é 1. Então, se chama 1 inteiro. É essa a leitura que eu faço. Porque qualquer número sobre 1 vai dar 1 inteiro. 5/1, 5 inteiros, correto? Depois, 1/2 é a minha fração. O denominador é 2. Só que a leitura é 1/2. Por que 1/2? Pode ser 1/2? Não. 1/2. O que é a diferença de 1/2 para 1/2? 1/2 seria isso daqui, ó. O número 1 inteiro e a fração do meio do lado. Correto? Então, eu vou ter uma xícara inteira e a metade de outra xícara. 1/2. Eu tenho a letra E aqui, ó. Como uma espécie de separação ali entre essas frações. Agora, quando eu só tenho a ideia de 1/2, eu estou trabalhando com meio. Tudo bem? Essa leitura e esse tipo de resposta vocês têm que ter de cabeça, tá? Depois, 3/2. O denominador é 2. Só que a leitura é o quê? 3/2. Qualquer número sobre 2 eu vou chamar de meio, tá bom? E por último, 5/3. Denominador é 3. E a minha leitura é 5/3. Tudo bem até aí? Fácil. Próximo. Leituras de frações com denominadores iguais a 10 ou maiores que 10. Vocês têm que observar uma coisa. Toda fração, quando eu tenho 10, ela é lida somente de uma única maneira. Como que seria? 2/10. Meu denominador é 10. Só que a minha leitura é 2/10. Tudo bem? Então, tudo que tiver sobre o 10, acima do 10, eu sempre vou chamar de décimos. 20/10, 20 décimos, tá? 100/10, 100 décimos. 96/10, 96 décimos. Eu sempre leio o número e logo após eu coloco os décimos, porque eu tô na base do 10, tá? Agora, do número 11 até o número 99, eu sempre vou colocar no final da leitura do meu número avos, tá? Por que avos? Porque avos representa a minha dezena, tudo bem? De 11 até 99, tá? Então, se eu tenho 9/11, o denominador é 11. Só que essa leitura vai ficar 9/11 avos. Eu tenho 3/15. Meu denominador é 15. Só que a leitura é 3/15 avos. Tudo bem? 45/63.
63 é o denominador, onde a leitura vai ficar como? 45 e 63 avos, tá? Professor, e quando for 100 ou quando for 1000 o denominador? De 100 até 999, eu chamo de centésimos, tá? Qualquer número em cima do 100, eu vou chamar de centésimos, tá bom? Isso sendo de 99 até 999. Agora, do 1000 até 9.999, ou 9.000 não, 99.999, eu vou chamar de milésimos. Tudo bem? Porque eu já estou na casa da minha unidade de milhar. Tudo bem até aí? Então eu chamo de milésimos. Então eu tenho lá 45 sobre 1000. 45 milésimos. 71 sobre 1000. 71 milésimos. Correto? Fácil. Vamos para o nosso primeiro exercício. E vocês têm uma sequência de exercício, tá? Por isso que esse videozinho, ele tá bem... Um pernilongozinho, acho que é. Por isso que esse vídeo, ele tá bem curto, tá? Porque a sequência de atividade de vocês aí agora, que vocês têm que praticar essa ideia, que foi do que vocês aprenderam ano passado. Então, é uma revisão do que vocês já aprenderam. Número 1. Escreva a fração que representa a parte colorida de amarelo, considerando que cada figura foi dividida em partes iguais. Nós já vimos isso daí, hein? Letra A. Eu tenho uma figura de 4 partes. Quantas partes eu pintei de amarelo? 2. Essa fração se torna o quê? 2 quartos. Na letra B, eu tenho uma figura dividida em 12 partes. Quantas eu pintei de amarelo? 5. Então, eu vou ter 5, 12 avos. De 11 a 99, avos no final da leitura. E na letra C, eu tenho uma figura em 4 partes, onde eu só pintei uma. Então, eu vou ter o quê? 1 quarto. Beleza? Até aí tá difícil? Tá fácil? Tá simples. Então, turminha, bom estudo aí. Até a próxima aula, tá bom? Façam essas atividades. E na próxima aula aí a gente continua a ideia das frações. Lembrando que amanhã nós temos as nossas aulas online pelo Zoom. Então, faça pra gente poder discutir lá na aula também e tirando dúvidas de vocês, tá bom? Tchau, turma. Até a próxima.